Persuasão, de Jane Austen, capítulo 2. O Sr. Shepherd, um advogado educado e prudente, que fossem quais fossem suas opiniões ou sua influência sobre Sir Walter, preferia que as palavras desagradáveis fossem pronunciadas por outra pessoa. Absteve-se de dar a menor sugestão e se limitou a pedir vênia para recomendar implicitamente o excelente discernimento de Lady Russell, de cujo notório bom senso esperava plenamente ouvir as medidas decisivas que pretendia ver finalmente adotadas. Lady Russell foi muito solícita em relação ao assunto e deu grande atenção a ele. Era mulher de talentos mais sólidos do que ágeis, cujas dificuldades em chegar a uma decisão nesse caso foram grandes. Pela posição de dois princípios capitais, era ela própria de estrita integridade, com um delicado senso de honra, mas desejava tanto preservar os sentimentos de Sir Walter quanto se preocupava com o crédito da família, e era tão aristocrática em suas ideias sobre o que lhes era devido quanto qualquer pessoa de bom senso e honestidade podia ser. Era uma mulher bondosa, caridosa e boa, capaz de fortes afeições, de conduta corretíssima, rigorosa em suas ideias sobre o decoro e com maneiras tidas como padrão de boa educação. Era culta e, em geral, racional e coerente, mas tinha preconceitos no que se refere aos antepassados, prezava tanto a condição social e a influência das pessoas que isso a cegava um pouco para os defeitos daqueles que a possuíssem. Ela própria, viúva de um simples cavaleiro, dava ao título de baronete o devido apreço, e Sir Walter, independentemente de seus direitos como velho amigo, vizinho atencioso, amável senhorio, marido de sua querida amiga, pai de Anne e suas irmãs, só por ser Sir Walter, a seu ver, já era merecedor de toda sua compaixão e consideração por suas atuais dificuldades. Precisavam fazer economias, não havia dúvida a esse respeito. Ela, porém, estava ansiosa por resolver o problema com o mínimo de sofrimento para ele e para a Elizabeth. Fez planos de economia, cálculos precisos e o que ninguém mais pensou em fazer. Consultou Anne, que parecia nunca ter sido considerada pelos outros como parte interessada no caso. Fez a consulta e até certo ponto foi influenciada por ela ao traçar o projeto de economias que foi, enfim, apresentado a Sir Walter. Cada uma das correções feitas por Anne tomava o partido da honestidade contra a ostentação. Queria medidas mais vigorosas, uma reforma mais completa, uma quitação mais rápida da dívida, uma maior indiferença por tudo que não fosse a justiça e a equidade. Se pudermos convencer o seu pai a fazer tudo isto, disse Lady Russell, tornando a examinar o papel, muito se pode conseguir. Se ele adotar estas regras, em 7 anos estará quite. E espero que possamos persuadi-lo e também Elizabeth de que Kellynch Hall tem sua própria respeitabilidade, que não pode ser afetada por esses cortes, e que a autêntica dignidade de Sir Walter Elliot estará longe de diminuir aos olhos das pessoas sensatas, por agir como um homem de princípios. Que estará ele fazendo, na verdade, senão o que muitas de nossas principais famílias fizeram ou deveriam fazer? O caso não terá nada de especial, e é a sua singularidade
que muitas vezes constitui a pior parte do nosso sofrimento, como sempre acontece com o nosso comportamento. Tenho muitas esperanças de ser bem-sucedida. Temos de ser sérias e decididas, pois, afinal, quem contrai dívidas deve pagá-las, e embora muita consideração se deva aos sentimentos do cavalheiro e chefe da casa, como seu pai, mais consideração ainda se deve ao caráter de um homem honesto. Esse era o princípio pelo qual Anne queria que seu pai se pautasse, o princípio que os amigos insistiam que ele adotasse. Considerou ela seu estrito dever pagar as dívidas dos credores no espaço de tempo mais breve que uma estrita economia pudesse permitir, e julgava indigno qualquer procedimento que deixasse isso de lado. Queria que aquilo fosse prescrito e visto como um dever. Ela muito apreciava a influência de Lady Russell e, pelo alto grau de abnegação que a sua própria consciência lhe impunha, acreditava que teria pouca dificuldade em persuadi-los a uma reforma completa, e não pela metade. Seu conhecimento do pai de Elizabeth inclinava a pensar que o sacrifício de um par de cavalos seria quase tão duro quanto de 2 pares, e assim por diante com cada um dos itens da lista de suaves cortes estabelecida por Lady Russell. Pouco importa como as exigências mais severas de Anne teriam sido recebidas. Lady Russell não obteve nenhum sucesso. Elas eram inaceitáveis, insuportáveis. Como abrir mão de todos os confortos da vida? Viagens, Londres, criados, cavalos, mesa farta, cortes e reduções por toda parte. Deixar de viver com todas as comodidades necessárias, até mesmo a um simples cavalheiro? Não, preferia deixar Kellynch Hall de uma vez a permanecer em condições tão lamentáveis. Deixar Kellynch Hall? A sugestão foi de imediato aprovada pelo Sr. Shepherd, que tinha interesse em que Sir Walter adotasse realmente medidas de economia, e estava perfeitamente convencido de que nada adiantaria sem a mudança de residência, já que a ideia fora proposta por aqueles mesmos que deveriam tomar as decisões. Não tinha escrúpulos, dizia ele, de confessar que seu parecer era completamente favorável a ela. Não lhe parecia que Sir Walter pudesse alterar significativamente o estilo de vida numa casa que devia ostentar tantas características de hospitalidade e de venerável dignidade. Em qualquer outro lugar, Sir Walter poderia ser juiz de si mesmo e seria considerado um padrão de bem viver, fosse qual fosse o modo que escolhesse para dirigir a casa. Sir Walter ia sair de Kellynch Hall, e depois de pouquíssimos dias de dúvida e de indecisão, a importante questão de para onde ir foi resolvida, e foram traçados os primeiros planos dessa importante mudança. Havia 3 opções: Londres, Bath ou outra casa no campo. As preferências de Anne iam todas para esta última, uma casinha em seu próprio vilarejo, onde ainda podiam ter a companhia de Lady Russell, estar próximos de Mary e ter o prazer, vez por outra, de ver o gramado e os bosques de Kellynch. Era o objetivo de sua ambição, mas o costumeiro destino de Anne estava à sua espreita. Ao ver ser tomada uma decisão diametralmente oposta às suas intenções, detestava Bath e não achava que a cidade lhe fizesse bem, e Bath seria o seu novo lar. A princípio, Sir Walter pareceu
dar preferência a Londres, mas o Sr. Shepherd percebeu que ele não teria crédito em Londres e teve habilidade suficiente para dissuadi-lo da capital e fazê-lo eleger Bath. Era um lugar muito mais seguro para um cavalheiro de sua condição. Poderia ser importante a um custo relativamente baixo. Duas consideráveis vantagens de Bath sobre Londres tiveram um peso decisivo na escolha. A distância mais conveniente de Kellynch, apenas 50 milhas, e o fato de Lady Russell a cada ano passar lá parte do inverno. E para imensa satisfação de Lady Russell, cujos primeiros planos de mudança se voltaram para Bath, Sir Walter e Elizabeth foram levados a crer que não perderiam nem importância nem conforto mudando-se para lá. Lady Russell sentiu-se obrigada a se opor ao que sabia serem os planos de sua querida Anne. Seria demais esperar que Sir Walter se resignasse a uma casinha em seu próprio vilarejo. A própria Anne julgaria que as mortificações provocadas por aquilo seriam maiores do que previsto, e para os sentimentos de Sir Walter tais mortificações seriam terríveis. E no que se referia à repulsa que Anne tinha por Bath, considerava-a um preconceito e um equívoco provocados primeiro pela circunstância de ter durante 3 anos frequentado uma escola daquela cidade, depois da morte da mãe, e segundo por ter calhado de não estar de bom humor durante o único inverno que ali passara desde então. Lady Russell adorava Bath, em suma, e se inclinava a achar que a cidade faria bem a todos, e quanto à saúde de sua jovem amiga, se passasse todos os meses de calor com ela em Kellynch Lodge, todos os perigos seriam evitados. E aquela era de fato uma mudança que deveria fazer bem tanto à saúde quanto ao espírito. Anne saíra muito pouco de casa, vira muito pouca coisa, andava bastante desanimada. A sociedade seria um estímulo para ela. Queria que ela fosse conhecida. O fato de não ser desejável que Sir Walter se mudasse para nenhuma outra casa da vizinhança foi, sem dúvida, ressaltado por uma parte muito considerável do esquema, felizmente acrescentada à sua primeira formulação. Ele devia não só deixar a casa, mas passá-la para outros, uma prova de fortaleza que mentes mais sólidas do que a de Sir Walter teriam julgado excessiva. Kellynch Hall seria alugada. Isso, porém, era um profundo segredo que não devia ir além de seu círculo mais íntimo. Sir Walter não suportaria o vexame de saberem que planejava alugar a casa. O Sr. Shepherd uma vez havia mencionado a palavra anúncio, mas não ousara tornar a pronunciá-la. Sir Walter rejeitou a ideia de oferecer a casa de qualquer jeito. Proibiu que se fizesse a mais leve menção de que tivesse tal intenção, e só alugaria a propriedade na hipótese de ser espontaneamente solicitado por um candidato totalmente irrepreensível sob suas próprias condições e como um grande favor. Como rapidamente chovem razões para aprovarmos o que queremos, Lady Russell tinha outra excelente razão à mão para estar extremamente contente com a mudança de Sir Walter e família para longe da região. Nos últimos tempos, Elizabeth vinha desenvolvendo certa amizade que Lady Russell gostaria de ver interrompida. Era com a filha do Sr. Shepherd,
que retornara após um casamento infeliz à casa do pai, com o ônus adicional de 2 filhos. Era uma jovem esperta que conhecia a arte de agradar, pelo menos a arte de agradar em Kellynch Hall, e que considerara a tal ponto a simpatia da senhorita Elliot, que já se hospedara na casa mais de uma vez, malgrado tudo o que Lady Russell, que a julgava uma amizade totalmente inadequada, tivesse sugerido em termos de prudência e reserva. Lady Russell, de fato, tinha muito pouca influência sobre Elizabeth e parecia gostar dela, mais porque queria do que porque Elizabeth o merecesse. Nunca recebera dela mais do que uma atenção superficial, nada além de demonstrações de complacência. Jamais conseguira demovê-la de algo a que ela estivesse propensa. Várias vezes se empenhara na tentativa de fazer que Anne fosse incluída na viagem a Londres, sensivelmente ciente de toda a injustiça e de todo o descrédito dos arranjos egoístas que a deixavam de fora, e em muitas ocasiões de menor importância tentara expressar a Elizabeth o que seu melhor discernimento e a experiência lhe ditavam, mas sempre em vão. Elizabeth fazia o que lhe dava na telha, e jamais se opusera tão frontalmente a Lady Russell quanto na relação com a senhora Clay, afastando-se da companhia de uma irmã de tantos méritos para dedicar seu afeto e sua confiança a alguém que devia ser para ela apenas o objeto de uma distante polidez. Quanto à posição social, a da senhora Clay era, ao ver de Lady Russell, muito instável, e quanto ao caráter, a julgava uma companhia perigosíssima, e uma mudança que deixasse a senhora Clay para trás e permitisse novas amizades mais adequadas. A senhorita Elliot era, portanto, um objeto de primeira importância. Olá, eu sou a Laura Lucy Dias e fiz a narração deste capítulo do livro Persuasão de Jane Austen. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, curtir o canal, se inscrever e, se quiser ver os próximos capítulos, acione a sineta. Obrigada!